A carinha dela. A carinha de sem vergonha dessa menina. A carinha de sem vergonha da minha nega branca. Nega branca. Nega branca e preta. A pinta preta na bunda branca. A pinta preta na bunda branca. A pintona preta na bundona branca dela. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Se tiver alguém ouvindo esse vídeo aí, você já ouviu falar nisso, né? Muito se pedirá a quem muito foi dado. Muito se pedirá a quem muito foi dado. O que significa isso? Que as consequências... Nossa, tá um ventinho frio aqui, mudando de assunto. Tá chegando uma frente fria mesmo, bem que eles estão falando, eu não tô acreditando. Ventinho frio aqui. Ventinho frio. As consequências dos nossos atos, eles estão paralelamente relacionados com a consciência que temos dos nossos atos, do que estamos fazendo. Muito se pedirá que muito foi dado. A nossa culpabilidade de um erro, ele vai de acordo com o conhecimento que temos desse erro. Se essa cachorra vai, melhor dizendo, causa um acidente, uma pessoa morre por isso, qual é a culpa? Que responsabilidade ela terá? Nenhuma, porque ela é um ser inconsciente, ela é um ser que não é dotado de razão. Se eu vou e causo um acidente, de propósito, eu sei o que eu estou fazendo, a culpa, eu me torno assassino perante as leis divinas, perante as leis humanas, perante as leis divinas. Muitas pessoas não sabem disso, mas quanto mais conhecimento temos, mais culpa teremos, mais o nosso karma será pesado por continuarmos no erro. Quanto mais razão, conhecimentos, quanto mais inteligência, quanto mais sabedoria, quanto mais sabemos que estamos fazendo algo errado, mais culpados somos. Um índio mata uma pessoa, ele não será... O índio já sabe muito bem o que está fazendo, né? Mas eu estou falando um índio lá do interior da floresta amazônica, floresta amazônica. O índio tira a vida de uma pessoa, perante as leis divinas, o karma dele não será tão grande quanto um homem civilizado que tira a vida de uma pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. A culpa daquilo que fazemos, o que vamos colher está de acordo com o grau de consciência que a gente tinha sobre aquilo que a gente estava fazendo. Muitas pessoas não entendem, não param para pensar sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho conhecimento da doutrina espírita, tudo que é doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que ela tira o véu de nossos olhos. Elas nos mostram uma variante de coisas ali em relação a tudo que acontece na nossa vida, ao nosso derredor. A doutrina espírita, a doutrina espírita é algo muito bom, porque ela nos mostra que existe uma continuação, tudo isso, que os nossos irmãos que já partiram podem se comunicar conosco aqui, é uma coisa maravilhosa, mas ela também nos enche de responsabilidades. Muito bom por um lado a gente saber da imortalidade da alma, mas por outro lado, vixe, lá pro lado de Franca tá estranho o céu. Aquela mangueira tá saindo um monte de florzinha, mesmo mania, tô falando um assunto, já mudo para outro, já tem esses manias. Agora até me perdi o que eu tava falando. Então, a doutrina espírita, ela é muito maravilhosa, é uma escola maravilhosa que
nos enche de esperança quanto à vida futura, nos enche de, de, de alegria, felicidade por sabermos. Quem estuda a doutrina espírita mesmo, assim, eu posso dizer que eu estudo, sabe? Quem estuda sabe que quando o nosso corpo descer à sepultura, quando terminar nossos dias aqui, que chegar ao fim dos nossos dias, não estamos desaparecendo para sempre nesse dia, como uma fumacinha assim, sabe? Você acende um papel ali, daí sai uma fumacinha, vem um vento, aquela fumacinha ela exala, ela desaparece. Nós não somos assim. Nosso corpo não é um, como se diz assim, um amontoado de átomos. Sabe que eu tô rindo aqui? Eu pisei no pneu aqui, como ele tá, eu joguei água aqui na planta aqui, o pneu tá cheio de água, eu pisei nele aqui, eu tô andando aqui na grama aqui, estava andando aqui na grama, agora eu não tô mais, agora tô na parte de cimento. Então tem as plantas aqui, ali tem um pneu, aqui tem outro, e ele ficou com água, eu pisei, fez igualzinho, igualzinho, fez barulho de peido, igualzinho. Eu pisei no pneu, fiz. Então, gente, como eu tava voltando ao assunto, falando sério, bicho, aí eu já me perco, já que eu tô com a cabeça voada. Então, a doutrina espírita, nossa, é uma escola que nos ensina tanta coisa sobre a imortalidade da alma. Ela fala que aqueles que partiram, eles podem se comunicar com a gente aqui, nós que ficamos através dos sonhos, ou mesmo uma psicografia, que eu não aconselho ninguém a ir atrás disso, porque a gente tem que deixar nossos parentes seguir a vida deles no outro plano, não deve ficar buscando psicografia, essas coisas, porque se precisar mesmo de um parente nosso se comunicar conosco, ele vai se comunicar através dos sonhos. Eu não tô aqui julgando, né? Porque quem sabe a dor de uma mãe que perdeu um filho, só a mãe mesmo que sabe, quem sabe. Uma mãe que vai buscar uma psicografia, como iam muitos, milhares no Chico, e recebia uma carta alentadora, tirava aquela mãe do fundo do poço. Eu não julgo, não. Mas assim, meu modo de pensar não necessita disso, assim, a gente tem que entender. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Nem todo mundo está preparado ainda para essa despedida momentânea, que é a despedida aqui da vida, as pessoas que amamos partir para outra vida, todos nós vamos, uns vão mais cedo, outros vão depois. E a doutrina espírita ela nos aclara sobre tudo isso, ela nos mostra como Deus é justo, por que um nasce naquela miséria, desde criança, sofrendo, com penúria, passando fome, tudo dificuldade, fica doente, a dificuldade, não tem plano de saúde, passa fome, tantas misérias, tantas misérias, passa fome, tem vontade de comer um doce, tem vontade de comer isso, aqui não pode. O outro já nasce naquela opulência, na riqueza, tem tudo que quer. A doutrina espírita, ela nos aclara sobre tudo isso. Ela nos fala, ela nos mostra por que existe aquele que nasce sem as duas pernas, sem os dois braços, às vezes cego, dessa forma vai viver uma vida inteira num leito. O outro bonito, 1,90 m, musculoso, corpo atlético. Tudo isso a doutrina espírita explica. Se não tivesse essa explicação, Deus, a gente poderia pensar, seria uma criatura extremamente injusta, parcial. Mas a doutrina espírita explica tudo isso. Por que uns nascem na miséria, outros na riqueza? Por que uns nascem perfeitos, outros aleijados? Por que uns têm uma vida repleta de alegrias, entre aspas, né? Porque a alegria da terra é uma alegria... Não é uma alegria genuína, verdadeira, assim, porque estamos num plano de prova e expiação. Mas a doutrina espírita ela nos explica por que uns nascem uma vida que parece que tudo sorri para a pessoa, tudo. O outro não, o outro é só dificuldades, tudo. Perde quem ama, passa dificuldade financeira, passa dificuldade com tantas coisas, com parentes.
uma mãe com filho, tal, tal. A doutrina espírita explica tudo isso e muito mais, sobre reencarnação, sobre penas eternas, explica que não é bem assim, que não existem penas eternas, porque Deus é amor, explica que vamos voltar, cada sementinha que jogarmos no chão nós vamos colher. Explica dessa forma, através de reencarnação, da reencarnação com penas eternas. E a doutrina espírita explica tantas e tantas coisas. E também nos enche de responsabilidades, como eu estava dizendo. Passando os negócios aqui, não sei se vai sair aqui no telefone. Ah lá, saindo sim, é. Não sei se parecendo nuvem isso, não é possível. É muito baixo para ser nuvem. Mas, no entanto, não está cheirando fumaça. Não está cheirando nada queimado. Aí o que eu estava querendo dizer também? Por exemplo, eu tenho conhecimento da doutrina espírita sobre tudo isso, as coisas que eu estava falando. Vamos supor, eu vou vender bebida, eu abro eu monto um ponto de comércio, vamos supor, um bar, vou vender bebida alcoólica para alguém. Eu sei que isso é errado. Então a culpabilidade, ela vai de acordo com a consciência que temos de que aquilo que estamos fazendo é errado. Um cara que tem um boteco aí que está fazendo isso, ele não sabe que isso é errado. Então eu não posso fazer, tá vendo? A doutrina espírita, ela nos enche de esperança, de alegria, de felicidade, nossa, como a doutrina espírita foi boa na minha vida, mas também de responsabilidade. Tô falando uma coisa boba aqui, mas é uma realidade. Eu não poderia montar um boteco e começar a vender bebida alcoólica para as pessoas. Eu sei que a bebida alcoólica leva ao alcoolismo. Você não tem nada a ver com a vida dos outros, alguém pode pensar. O que você tem em culpa? Você está trabalhando. Não, eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é errado, eu sei que eu posso estar vendendo uma bebida, uma pinga, o cara pode pegar o carro, pode bater, pode morrer, ele pode chegar em casa, pode bater na esposa, pode chegar embriagado e tal. Eu sou culpado disso? O total? Não, mas uma pequenina parcela de culpa eu teria. Porque eu sei que isso é errado, eu fazer isso. Então a culpa daquilo que fazemos ela vai de acordo com o conhecimento que temos. Eu acho muito errado atores, atrizes fazerem propaganda de bebida alcoólica. O Antônio Fagundes, um cara que lê, não sei, 3 livros por semana, um cara consciente do que é certo, ele tem o quê? Ele tem milhares, talvez até milhões de fãs. Ele tá lá fazendo propaganda de uma bebida alcoólica qualquer. O fã vê aquilo, mesmo se ele não tá com vontade de beber, ele fala, vou beber. Será que esses caras não pensam assim, bom, eu vou influenciar aquela pessoa que tá em casa, eu vou influenciar ela, eu não quero influenciar ela para algo negativo, eu vou influenciar ela para algo bom. Será que eles não pensam assim? Um cantor como Gustavo Lima, tem milhões de pessoas que são fãs dele. É óbvio que ele está fazendo uma propaganda de algo ali, ele não vai influenciar os milhões, mas influencia 10 mil pessoas a fazer o que ele está vendo ele fazer. Olha o karma que a pessoa tá vendo? Estão vendo? Tá colocando em seus ombros para carregar. As pessoas não pensam sobre isso. Eu sou o Gustavo Lima, vamos supor. Eu apareço na propaganda ali agora, tomando uma... Ai, que delícia, assim, aquela espuma, assim, parecendo um creme, aquela coisa bonita escorrendo assim, lá do copo, igual um creme. A quem tá em casa, que tem um amor profundo por mim, que é meu fã, ele vai olhar aquilo lá, ele vai se identificar comigo, que estou passando aquela mensagem para ele, e aquilo já vai despertar nele aquele desejo de consumir aquilo. Estão entendendo? Ele se identifica, duas coisas, comigo na hora, porque ele tem confiança em mim, porque ele é meu fã. Estou falando se eu fosse Gustavo Lima, ou qualquer outro cantor famoso, um Zezé de Camargo da vida, qual outro cantor aí, meio galã que tem aí?
o Zezé de Camargo, quando era mais novo, principalmente, que era mais bonito, seja quem for. Aí o cara tá lá, tá tomando assim, ai, que delícia, não sei o quê. Seja a bebida que for. Aí o cara que tá lá, né, ele tem um carinho enorme por mim. Ele vai sentir aquele atraído, aquilo vai passar. Aí eu passo confiança para ele. Ele vai querer tomar aquilo. Ele vai lá, às vezes o cara não tá nem pensando em nada disso. Aí eu desperto nele aquele desejo de consumir aquilo. Ele vai lá no mercado na hora, compra aquilo, toma. Às vezes ele está na casa de um parente, ou às vezes tem que sair em algum lugar, pega o carro e morre. Eu não tenho uma pequenina parcela de culpa nisso também? Óbvio que eu tenho. Óbvio que eu tenho. As pessoas não param para pensar nisso. Óbvio que eu tenho. Você é responsável por aqueles que você cativa. Nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos. Nós somos responsáveis. Então temos que ter muito cuidado nessas questões aí. Não é questão de estar julgando nem nada, não. A vida é assim. Acreditem ou não, ela é assim. Nós somos responsáveis por aqueles que cativamos. Então é muito complicado essas questões aí. Igual o que eu estava falando, como eu estava falando, o Tony Fagundes, um cara super instruído, que lê não sei quantos livros por semana, isso e aquilo. Fazer propaganda de cerveja, como ele fez uma vez aí. Esses cantores sertanejos, eles vão se arrepender muito disso um dia. Nossa, o que eu fiz? Aquele que coloca o pão na sua mesa, você pode indiretamente, obviamente, não diretamente. Não estou falando que é direto, não estou falando que a culpa é como, por exemplo, o ator, o cantor chegar e matar a pessoa. Não, óbvio que não, né? Mas uma pequenina parcela de culpa é dessa pessoa, porque somos responsáveis por aqueles que cativamos. O cara tá lá sentado no sofá, ele olha lá, o Gustavo Lima, lá. Nossa, cara, me deu até vontade de beber agora, porque ele é identificado com aquele cantor, com aquele ator, ele sente segurança nele, passa confiança, ele é fã. O fã se torna até alguém meio fanático, meio cego, que acredita em tudo que o seu ídolo está falando, está fazendo, e acha certo. Olha, pense para vocês verem como a vida, temos responsabilidades aqui na vida, coisa séria. As pessoas, por causa de dinheiro, elas não pensam em nada disso. Por causa de dinheiro, elas não param para pensar, não refletem sobre todas essas coisas, esses pormenores, que de menores não tem nada. São coisas muito grandes que estão ali diante de nossos olhos, mas o dinheiro cega a pessoa. Uma pessoa que já é milionária, não precisa desse dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Ela não sabe como esse dinheiro, sujo de sangue, podemos dizer, vai custar caro para ela. Sim, porque o cara tá lá sentado no sofá, não tá nem pensando nisso. Aí ele vê aquele ídolo dele fazendo propaganda, ele vai lá e compra. Isso. Você acha que num país de 210 milhões de pessoas, você acha que isso não acontece um caso? Se fosse um só. Você tem indiretamente ajudando, levando uma pessoa, aconteceu uma desgraça com ela. Se fosse uma. Num país de 210 pessoas, você falar assim, ó, agora no Brasil, tem uma pessoa tentando voar com os braços. Tem várias pessoas tentando fazer isso, por causa da quantidade de pessoas. Eu te garanto que a hora dessa tem um monte de gente fazendo assim com os braços, por causa da quantidade. Por quê? Você está falando não tem nada a ver, não tem sentido o que você está falando. Tem sentido. Eu te garanto que tem alguém brincando, vou voar a hora dessa tentando fazer isso, alguém fazendo assim para ver se vou. Se eu falar assim, ó, nesse momento, agora, à noite tem alguém em cima de uma mangueira, sentado, pela quantidade de pessoas, obrigatoriamente vai ter alguém em cima de uma mangueira sentado a hora dessa. Não, centenas de pessoas, não sei porquê, mas vai ter alguém mexendo em cima de uma mangueira, fazendo alguma coisa, tirando um ninho de passarinho, fazendo alguma coisa, pegando uma bola, alguma coisa que caiu. Pela quantidade de pessoas, as coisas mais absurdas do mundo que você imaginar
acontece pela quantidade de pessoas, pelo número, matematicamente, pelo número de pessoas, coisas que não tem nada a ver. Se você pensar, está acontecendo. Se você falar assim, tem uma pessoa com um palhaço desenhado numa camisa, de ponta cabeça, fazendo sei lá o que, com uma bolinha de gude no pé, tentando equilibrar. Nesse momento existem várias pessoas no Brasil fazendo isso. Nunca vi alguém fazer isso. Com certeza tem alguém fazendo isso matematicamente, pelo número, que são 210 milhões de pessoas. Alguma pessoa está fazendo uma brincadeira como isso, numa casa, alguma região do Brasil, ou em outra tem outra, em outra. Matematicamente, as coisas mais absurdas do mundo que você pensar, alguém vai estar fazendo. No mundo e num país de 210 milhões de pessoas, pensa numa coisa absurda, alguém vai estar fazendo. Então, obviamente, quando você faz propaganda de uma bebida alcoólica ali, você está influenciando milhares de pessoas. É uma coisa muito mais fácil do que isso que eu acabei de citar aí há pouco, coisas sem sentido. Isso você vai influenciar. Se 10 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas vê aquela propaganda no horário nobre, nada, você vai influenciar umas 10 mil pessoas. Olha para vocês verem como que a coisa é séria, umas 5 mil. E dessas 10 mil, dessas 5 mil, alguém que encher a cara ali, uns 40, 50 acidentes vão acontecer. Quantos acidentes fatais? Uns 2, 3. Só numa rodada, num dia que a pessoa vê a propaganda. Estão entendendo? Estou falando matematicamente, as coisas acontecem. É muito mais fácil você morrer de raio, você ser atropelado, cair um meteoro em você, um pedaço de meteoro. Vai acontecer isso? Raio, meteoro? Não vai. Muito mais fácil isso do que você ganhar na Mega Sena, não é? É muito mais fácil acontecer isso que você ganhar na Mega Sena. Mas toda semana, praticamente, alguém ganha na Mega Sena, por causa, matematicamente, o número de apostadores leva alguém a ganhar. São milhões e milhões de apostas, então alguém vai ganhar. Pelo número de apostadores, alguém vai ganhar. Então, quando um ator, um cantor, sei que faz uma propaganda sobre isso, ele não sabe quantas pessoas ele está influenciando. Pessoas, os fãs dessas criaturas, colocam o pão na mesa deles, estão levando elas à morte. Sim, literalmente à morte. Se eu fosse um cantor, um ator, alguém famoso, eu não faria propaganda nem vamos supor, de cimento, vamos supor, de cama, de colchão, né? Nada disso, porque se eu não uso aquilo, se eu estou fazendo propaganda, eu estou mentindo pro meu fã. Eu estou mentindo. Ai, compre esse colchão tal. Você vai ter uma noite de sono, você vai se sentir como se você estivesse durante a noite num paraíso. Mas eu nem tenho aquele colchão na minha casa. O que eu estou fazendo? Eu estou mentindo para a pessoa, estou enganando a pessoa. Estão entendendo como que a coisa é? Nem isso eu faria, nem propaganda de colchão, nem propaganda. É isso que eu estou falando sobre o espiritismo. Veja como o espiritismo ele abre os nossos olhos. Ele nos coloca debaixo de uma responsabilidade enorme. Ele nos mostra que existe reencarnação, ele nos mostra um Deus de amor, de justiça, um Jesus Cristo que está sempre do nosso lado. Ele nos explica todas as coisas, as misérias, por que um é rico, por que o outro é pobre. Ele nos mostra que aqueles que partiram, nós não estamos apartados deles para sempre, logo vamos encontrar com eles, eles se encontram com a gente sempre, praticamente quase todos os dias. A doutrina espírita ela nos traz tudo isso, nos presenteia com tudo isso, mas nos traz uma responsabilidade também, que vocês nem imaginam. É como eu disse, eu não faria propaganda nem de colchão, nem a não seja, tem um porém, que eu usasse aquele colchão e tivesse feito bem para minha saúde mesmo, para minha coluna, aí seria diferente. Eu estava falando uma verdade. Agora, quem faz propaganda, esse pessoal de cimento, esse pessoal nem. Eu estava vendo uma propaganda, uma gostosona fazendo propaganda de óleo de carro. Que essa mulher entende de óleo de motor? Que essa mulher está mentindo para os fãs, está mentindo. As pessoas não pensam sobre isso.
Como eu disse, eu não faria propaganda de nada disso se eu fosse um cara famoso. Pra que eu vou querer dinheiro para mentir para os meus fãs, que são meus fãs que colocam o pão de cada dia na minha mesa, que me transformou em alguém rico? Pra que eu vou querer mentir para os meus fãs, enganar meus fãs? Tá entendendo como que a coisa é séria? É como eu disse, o Espiritismo ele nos desvenda um véu, assim, nos mostra tantas coisas maravilhosas. Não tem, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando aqui. Tantas sobre a natureza, sobre os planetas, nos fala sobre os planetas habitados no universo, sobre tudo o Espiritismo fala. No meio das matas tem espíritos protetores, os nossos, até sobre os animais, que os nossos animais, nosso gato, nosso cachorro tem alma. Obviamente que não é uma alma humana, é uma alma do animal, mas que eles não são só um corpo também. Tudo o Espiritismo, ele nos traz tantos ensinamentos e tantas responsabilidades junto. O número, a quantidade de ensinamentos maravilhosos é proporcional à responsabilidade. E, como eu estava dizendo, o espírito, ele tem que tomar muito cuidado. Como eu estava dizendo no começo do vídeo, muito se pedirá a quem muito foi dado. A nossa responsabilidade, ela vai de acordo com as luzes que possuímos. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, mas ela nos enche de responsabilidades. Deixa eu assistir um jogo ali.